E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui dando sequência então ao corpo em movimento. A gente está trabalhando aí o tecido muscular. Aula anterior falamos do músculo liso. Você viu que o músculo liso ele tem uma contração involuntária, certo? Eu quero comandar, eu não consigo porque é um processo involuntário, como é o caso do comando do útero, o comando do tubo digestório, comando relacionado a vasos sanguíneos. Eu não consigo fazer esse comando pela minha vontade. É um processo involuntário. Beleza? Vamos dar uma olhada agora então em relação ao tecido muscular, o estriado cardíaco. Pergunta, onde eu localizo esse músculo, né? Localiza no coração, é lógico, né? Muscular, estriado cardíaco no coração. Bora lá então, antes de começar, falando aí do tecido muscular específico em relação ao músculo, né, cardíaco, vamos dar uma revisada. Para que servem os tecidos musculares mesmo? Ah, professor, para garantir movimento de ossos, do caso do esquelético, de vísceras, né, e de pele, aí, de modo geral, então, garantir movimento, certo? Lembre-se, tem lá um vocabulário especial. A célula eu chamo de fibra, o citoplasma da célula eu chamo de sarcoplasma, a membrana plasmática eu chamo de sarcolema e as fibrilas contráteis eu chamo de miofibrilas. Então, existe um vocabulário bem específico aí para o tecido muscular. Cuidado então, né? Ah, falou de fibra muscular, está falando da célula, beleza? Falou de sarcolema, está falando da membrana plasmática da célula. Show? E aí existem três tipos de músculos, né? Nós já estudamos a célula muscular lisa, associada ao tecido muscular liso. Vamos estudar, né, a esquelética na próxima aula e nessa aula vamos falar do tecido muscular cardíaco, certo? Com relação ao tecido muscular cardíaco, ele é um músculo estriado cardíaco. Estriado porque tem estrias, certo? Então, músculo estriado cardíaco tem estrias. Ele pode ser ele pode ter um único núcleo ou ele pode ter vários, né, vários fibras, onde você vai localizar o quê? Dois núcleos, mas normalmente é um único núcleo. Então, muscular cardíaco você vai ter um núcleo ou várias fibras, né, várias fibras com um ou dois núcleos, no máximo dois núcleos. Então, uni ou binucleado. Ele é mais vermelho em relação ao músculo liso por conta, né, da atividade, por conta do tipo de fibras que nós encontramos aqui também. Né? O músculo cardíaco ele vai ter aqui uma quantidade significativa de fibras para garantir a sua contração, certo? São fibras anastomosadas. Professor, o que é uma fibra anastomosada? Imagine que aqui a minha mão, né, esquerda é uma fibra, a minha mão direita é uma fibra, certo? Então essas fibras são anastomosadas, ou seja, elas têm uma intimidade muito grande entre uma célula e outra célula. Essa intimidade muito grande, elas são tão juntinhas, que às vezes você não sabe onde começa uma fibra e onde termina a outra. Então, fibra anastomosada é isso. Elas têm uma intimidade muito grande, certo? Meio que elas compartilham a mesma membrana plasmática. Isso significa fibra anastomosada. Células são estáveis. O que é uma célula estável? Célula estável, gente, são células que não sofrem divisão ali, certo? Divisão que eu estou falando, celular, não sofre mitoses. E aí você vai dizer, senhor, e como que se regenera o tecido muscular cardíaco? Veja, galera, imagine uma célula cardíaca parar para fazer uma divisão. Não dá. O coração está batendo desde o momento que você nasceu, né? Ou até antes, desde o momento ali, pouco tempo da sua formação, lá no útero materno, ainda quando você era um feto, você já tinha lá um coraçãozinho batendo. Então, desde esse momento, o teu coração ele está batendo e ele nunca parou. Ainda bem, né? Nunca parou, significa o quê? Que você está aí, está me assistindo, está bem, está de saúde, certo? Células estáveis são células, então, que não dividem. São células que não sofrem mitoses. Por quê? Se uma célula muscular cardíaca sofrer divisão, pode ser que nesse momento o coração possa parar de bater, né? Então, parar de exercer a sua atividade. Então, o máximo que acontece aqui são pequenos reparos, né? Uma célula muscular estriada cardíaca, ela pode danificar, mas ela sofre pequenos reparos. Tipo consertar o carro andando, manja? Né? O carro precisa fazer uma manutenção, normalmente a gente leva o carro até a oficina
e para, né? Fica ali alguns dias sem carro. Nesse caso não dá para fazer isso. É você consertar o carro com o carro andando, certo? Não tem como falar assim, coração, para um pouquinho, faz uma divisão, não dá, né? Não dá. São células estáveis, células que não sofrem divisão celular. É voluntário ou involuntário? Professor, eu acho que é involuntário. Sim, não só acha, como ele é involuntário. Se você der um comando, teu coração te obedece? Bata mais acelerado, bata mais devagar. Não, ele tem, digamos assim, né, os seus próprios neurônios, ele tem sua própria vontade, ele tem o seu próprio controle, né? Ele é involuntário. Quer ver uma coisa muito curiosa? Antes de você ter um cérebro, você teve um coração batendo. Exatamente. Lá no útero materno, no momento que você estava sendo formado, você sabia que o teu coração começou a bater sem um cérebro? Antes de ter um cérebro, você teve um coração batendo. O coração ele tem uma certa independência em relação ao seu centro de controle de batimentos. Isso é independente do nosso cérebro, beleza? Então ele é involuntário. Quando a gente fala de tecido muscular estriado cardíaco, olha aqui como que é uma célula. Então veja, é uma célula fusiforme igual lá no músculo liso? Não, não é uma célula fusiforme. É uma célula que parece o quê? Professor, parece um cilindro. Exatamente. Então são células cilíndricas. Células cilíndricas. E veja que entre uma fibra e outra fibra tem o que nós chamamos aqui de discos intercalares. Professor, o que é um disco intercalar? Imagine que aqui tem uma fibra, imagine que aqui tem outra fibra. Ao invés delas encostarem assim, não, elas fazem isso aqui, ó. Elas encaixam assim. Isso aqui são discos o que, gente? Intercalares. É o que acontece aqui, ó. Esse encaixe permite o quê? Permite uma maior intimidade entre essas fibras, entre essas células. E essas células têm junções comunicantes, que permitem a comunicação entre uma célula e outra. Muito bem. Veja que tem muitas mitocôndrias. Mitocôndrias são organoides citoplasmáticos responsáveis pela produção de energia. Nossa, professor, por que tem muita mitocôndria? Tem muita mitocôndria, gente, para gerar energia para o teu coração bater. Então veja, uma das células que tem maior número de mitocôndrias no teu corpo são as células cardíacas e as células estriadas esqueléticas, porque o esqueleto você está mexendo o tempo todo também, né? E o coração está lá batendo o tempo todo também. Então, o tecido muscular cardíaco, ele tem o quê? Muitas mitocôndrias para garantir energia para os batimentos aí, né, cardíacos. E esse batimento, gente, ele tem um marcapasso natural que é chamado de nó sinoatrial. Esse nó sinoatrial é um marcapasso natural que a partir dele são gerados ali impulsos elétricos que vão acionar aqui um nó atrioventricular, porque aqui o coração tem 4 cavidades, né? Tem 2 átrios, então átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Sempre a imagem olhando para vocês, então lado direito, lado esquerdo, né? Então, de novo, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Esse nó sinoatrial, ele manda então um impulso elétrico que vai excitar o nó atrioventricular e a partir desse nó atrioventricular ele vai dissipar, ele vai espalhar esse impulso elétrico por todo o coração através de um feixe chamado de feixe de His. Então o feixe de His, olha só que interessante, ele gera um impulso, chega aqui no nó atrioventricular e aciona o quê? Aciona células aí cardíacas a entrar em processo de contração. No coração você tem 2 movimentos, de contração e relaxamento. Contrai, relaxa. Faça esse movimento comigo agora. Contrai é sístole, relaxamento, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Pegou? Muito bem. Então, temos uma contração, que é a sístole, temos um relaxamento, que é a diástole. E aqui você vê, né, por dentro ali do coração, você vê aqui, né, aqui tem o que a gente chama de válvulas, né, válvula do lado direito, válvula do lado esquerdo. Legal? Muito bem. Você está vendo então aqui o músculo cardíaco. Falou de tecido muscular cardíaco, a gente está falando do coração, certo? Do coração em si. Legal. Vamos fazer um exercício então?
Durante uma prova de biologia, Joana recebeu uma lâmina histológica para analisar em microscópio. As seguintes características foram observadas e anotadas por Joana. Presença de células cilíndricas, ramificadas com um ou dois núcleos centrais, com estriações transversais e presença de discos intercalares. Falou de discos intercalares, falou de células cilíndricas, falou de 1 a 2 núcleos centrais. Então não é músculo liso, porque o músculo liso tem só um núcleo central. Não é músculo estriado esquelético, porque o músculo estriado esquelético tem vários núcleos. É só o cardíaco que tem 1 a 2 núcleos. E é só o músculo cardíaco que tem discos intercalares. Então não vai estar associado a fígado, bíceps, não, aqui vai estar associado a coração. Discos intercalares só o músculo cardíaco tem, certo? Mais um para fechar. O tecido muscular cardíaco apresenta fibras o quê? Lisas? É lisa? Não, professor, é estriada. Então não é nem letra A nem letra B. O músculo cardíaco tem fibra o quê? Estriada. É estriada de contração voluntária ou involuntária? Você comanda teu coração? Ah, professor, eu não comando. Então não é voluntária, só pode ser o quê? Involuntária. Então nesse caso é involuntária. E professor, por que é aeróbia? Aeróbia, gente, lembra que tem muitas mitocôndrias? Se tem muitas mitocôndrias, significa que a respiração é aeróbica. Respiração aeróbica é um tipo de respiração que consome muito oxigênio, certo? Então, letra D, alternativa correta. Fechamos assim mais um músculo aí, falando de corpo, movimento, tecido cardíaco. Tchau, gente. Um grande abraço. Até mais.